Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guia Visual. Hoje a gente vai transformar aquela montanha de anotações matemáticas num mapa super claro e direto. A ideia aqui é encarar a matemática como se fosse literalmente um jogo de videogame. Então, para quem está se preparando para as provas finais, pensem neste material como o guia definitivo para subir de nível e conquistar o vasto universo dos números reais. Bora mergulhar nisso e preparar o nosso arsenal para derrotar o temido chefe final das provas. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa da missão. Vamos zerar 5 níveis hoje: o mapa dos números reais, o desafio dos irracionais, raízes e expoentes fracionários, probabilidade e notação científica e, para fechar com chave de ouro, o chefe final com as pegadinhas. Bom, sem mais demoras, nível 1 desbloqueado, o mapa dos números reais. Bora explorar esse nosso primeiro território. Ao longo da nossa jornada na escola, a gente já conquistou os números naturais, aquele N maiúsculo que são os positivos inteiros, super úteis para contar as coisas. Depois vieram os inteiros, o Z, que trouxeram os negativos para a jogada. Logo na sequência, a gente dominou os racionais, o conjunto Q, botando as frações no nosso inventário. Mas agora o mapa expande de vez. A gente introduz um grupo totalmente rebelde, os irracionais, marcados pelo I. E a mágica acontece quando a gente junta todos os racionais com os irracionais. Aí criamos o conjunto supremo que abraça tudo isso, que é o conjunto dos números reais, o nosso grande e famoso R. E aqui tem um contraste muito, muito claro. De um lado, os racionais. O quê? Eles são super obedientes, sabe? Sempre podem ser escritos como uma fração. As versões decimais deles ou são exatas, ou são aquelas dízimas periódicas infinitas, tipo 0,333, que repete com um padrão super previsível. Do outro lado, a gente tem os irracionais, o I. E esses caras quebram as regras. Eles nunca, de jeito nenhum, podem ser escritos como uma fração. As casas decimais deles são infinitas e completamente caóticas, sem padrão nenhum. E a regra de ouro do nosso jogo? Um número nunca, jamais pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Eles simplesmente não se misturam, não tem jeito. Isso nos leva direto para o nível 2, o desafio dos irracionais. Vamos dar um passo atrás e entender como foi que a gente tropeçou nesses números absurdos que não viram frações. Olha só, a descoberta dos números irracionais foi praticamente um bug na matriz matemática lá da Grécia Antiga. O filósofo Sócrates lançou um desafio mental para o estudante dele, o Mênon. Ele falou: me mostra um quadrado que tenha exatamente o dobro desta área aqui. A resposta mais intuitiva do Mênon foi, claro, simplesmente dobrar o tamanho do lado do quadrado. Só que, na hora de desenhar, eles sacaram que dobrar o lado fazia o quadrado ficar 4 vezes maior e não o dobro. A única solução que realmente funcionava era usar a medida da diagonal do quadrado original. Se o lado for 1, essa diagonal mede exatamente a raiz quadrada de 2. E aí veio o choque. A raiz de 2 é um número irracional. Um número sem fim, sem repetição, que deixou os matemáticos clássicos de cabelo em pé. E não parou por aí. Outro verdadeiro chefe de fase na história foi o desafio do Templo de Apolo, lá em Delos. Reza a lenda que um oráculo exigiu que construíssem um altar cúbico com exatamente o dobro do volume do altar original, que tinha 1 metro cúbico. Bom, para esse volume ser 2, a nova aresta precisava ser a raiz cúbica de 2. E lá estava ele de novo, mais um número irracional absoluto. E pensa no problema. Como os gregos só podiam usar réguas sem marcação e compassos, era humanamente impossível construir esse altar com precisão. Literalmente, eles passaram séculos batendo a cabeça para tentar vencer esse nível. Bom, entrando agora no nível 3, raízes e expoentes fracionários. Já que a gente sabe de onde essas raízes problemáticas vieram, a gente precisa de habilidades para lidar com elas. Porque, né, como é que a gente lida com uma raiz irracional no meio da prova sem o botão mágico da calculadora? O segredo está na aproximação. É um minigame de 3 passos super simples. Imagina que a gente precisa da raiz quadrada de 20. Passo 1, a gente olha para os quadrados perfeitos vizinhos. A gente sabe que a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Então, a raiz de 20 tem que estar ali espremida no meio, entre o 4 e o 5. Passo 2, a gente testa os decimais do meio do caminho. Se a gente calcular 4,5 ao quadrado, dá 20,25, passou um pouquinho. Se testar 4,4 ao quadrado, dá 19,36. E aí vem o passo 3, a nossa conclusão. A raiz aproximada de 20 é 4,4 por falta ou 4,5 por excesso. Viu? Zero pânico, é puramente lógica. E aqui vai um dos melhores macetes de todos para reescrever essas raízes. A clássica técnica do sol e da nuvem.
Pensa no símbolo da raiz como se fosse um telhado. O número que está para o lado de fora, ali no índice, está tomando sol. O número que está lá dentro, embaixo do telhado, está de boa na sombra. A regra mágica é aquela que muita gente conhece. Quem está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o sol. Confere só como isso fica na prática com essa fórmula e o exemplo da raiz cúbica de 2 ao quadrado. O índice 3 está lá fora, no sol, o expoente 2 está lá dentro, protegido na sombra. Na hora de transformar isso numa fração, a gente inverte os papéis. O 3 desce para a parte de baixo da fração, na sombra ali do denominador, já o 2 sobe para o andar de cima, tomando aquele sol no numerador. O resultado da brincadeira? 2 elevado a 2/3. É uma mecânica bobinha, mas acreditem, isso resolve questões inteiras em questão de segundos na hora da prova. Avançando para o nível 4, probabilidade e notação científica. A gente está quase na arena final, mas precisamos pegar esses 2 itens super essenciais para o nosso inventário. O mais bacana da probabilidade, olhando pelo foco desse nosso assunto de hoje, é que ela sempre vai entregar um número que pertence ao conjunto dos reais. O cálculo todo mundo já sabe. A gente divide os eventos desejados pelo total de eventos possíveis. E o resultado disso é totalmente seguro e previsível. Vai estar sempre entre 0 e 1. 0 é o evento impossível, tipo tentar tirar o número 7 num dado normal de 6 lados. E o 1 é o evento absolutamente certo de acontecer. Qualquer coisa no meio disso é possível e muitas vezes a gente vai expressar isso com casas decimais ou até números irracionais, dependendo do monstro que o problema jogar na gente. E o nosso segundo item é a boa e velha notação científica. Ela é a nossa ferramenta para lidar com números gigantescos, tipo a distância daqui até o Sol, ou coisas microscópicas, como o tamanho de um átomo. A regra matemática aqui não perdoa. A gente precisa ter um número base, que seja maior ou igual a 1, mas estritamente menor que 10, e a gente multiplica isso por uma potência de 10. Se a vírgula precisar andar para a esquerda, para dar aquela encolhida num número gigante, o expoente fica positivo. Se a vírgula andar para a direita, para dar um zoom num número minúsculo, o expoente fica negativo. E nunca esqueçam o limite. O número base da frente não pode passar de 9,99 de jeito nenhum. E agora sim, nível 5, chefe final. As famosas pegadinhas. Habilidades afiadas, mapa totalmente explorado, inventário pronto. Vamos entrar na arena, onde as provas tentam testar a nossa atenção com as piores armadilhas possíveis. O primeiro ataque desse chefe quase sempre é jogar uma sopa de letrinhas e símbolos lógicos na nossa cara só para confundir. Mas o nosso escudo tá pronto. Tentem memorizar bem essa tabela. O símbolo de U significa união, ou seja, é juntar tudo que está num conjunto ou no outro. Pegou tudo e uniu. O U de cabeça para baixo já é intersecção, é focar no que os conjuntos têm em comum, só aquilo que pertence a um e a outro ao mesmo tempo. O C é o símbolo de está contido, que quer dizer que ele é uma pecinha menor dentro de um grupo maior. Lembra dos naturais dentro dos inteiros? É exatamente isso. E o C invertido significa contém, mostrando quem é o grandão que está englobando o menorzinho. A dica de ouro é não deixar o estresse da prova trocar o OU pelo E, beleza? E agora é a hora de desviar daqueles golpes baços bem manjados. A questão da trova vai olhar para você e dizer: ah, a raiz de 4 é irracional. Mentira! A raiz de 4 é 2, purinho, que é natural, inteiro e racional. Só porque botaram um símbolo de raiz ali não significa que o bicho é irracional. Outro golpe super comum. Todo número negativo é irracional. Falso demais. O número -3, por exemplo, é só inteiro. Outra armadilha clássica, agora com notação científica. A prova joga lá 12 vezes 10 elevado a 3. Errado. Lembra da regrinha que a gente acabou de ver? A base tem que ser menor que 10. O certo mesmo, seria arrumar para 1,2 vezes 10 elevado a 4. Com isso, a sua defesa contra as pegadinhas está absolutamente perfeita. E é isso. Armadilhas desarmadas, conceitos absorvidos. A gente olha para trás agora e percebe que o universo dos números reais não tem nada de assustador. É só um baita sistema de regras super bem definidas. A gente mapeou a diferença entre as dízimas periódicas e aquelas malucas e caóticas, voltamos lá na Grécia para entender a origem dessas raízes infinitas e até pegamos os macetes de cálculo para não depender da calculadora na hora do aperto. E para quem está junto com a gente nessa comunidade focada nos estudos, a reflexão final que fica é a seguinte: sabendo que a matemática é basicamente um enorme quebra-cabeça cheio de regras lógicas, como é que essa confiança que a gente acabou de construir vai mudar o seu jeito de encarar as próximas provas? Pensem nisso. Valeu demais por acompanharem mais esse nosso guia visual e excelentes estudos para todo mundo. Fique atento aos links na descrição dos vídeos. Bora estudar junto? Se inscreve aí, jovem.